Boa noite, a graça e a paz. Sou um filho amado de Deus, lutando diariamente contra a ansiedade, as incertezas, a insegurança, a orfandade. Meu nome é Giovanni. Sou o único filho de um casamento que durou aproximadamente 1 ano. Quando meus pais se casaram, minha mãe estava no 4º mês de gestação. Não fui um filho planejado pelos meus pais. Eles eram bem jovens e minha mãe não podia engravidar devido a uma saúde fragilizada. Não sei muito sobre o relacionamento entre eles, afinal, nunca tive oportunidades e nem interesse de buscar mais informações. Aos 7 meses, minha mãe veio a falecer por conta de uma doença que até hoje não é entendida por mim, mais uma vez me negando a descobrir algo por conta do que guardava em meu coração. Fui adotado pela minha avó paterna, pessoa de caráter único, mãe de 11 filhos. Minha avó cuidou de mim de forma singular, dentro das condições que tinha, que eram poucas, fazia o seu melhor. Recebia pensão e costurava para fora para complementar a renda e ajudar na casa. Não faltava um alimento, mas ele era escasso. A respeitava muito, a amava de forma incondicional, porque ela me amou e não mediu esforços para que eu pudesse ser feliz. Esse momento da minha vida foi muito confuso para mim, para os meus amigos e até para os meus próprios parentes. Pois parte dos meus tios eram considerados meus irmãos, por mim, e os outros eram apenas meus tios. Coisa estranha, né? Meus irmãos adotados representam muito na minha vida. Desde pequeno, me ampararam em tudo o que sou, me apoiaram. Sou muito grato a eles por tudo que fizeram e até hoje fazem por mim. Sempre me ausentei de entender algo sobre o meu passado, principalmente pelas mágoas que guardo do meu pai. Por inúmeras vezes, culpava meu pai e também minha mãe biológica por não ter uma família como meus primos, como os meus amigos e como os outros que eu via por aí. Isso creio ser meu primeiro trauma que eu carrego. A ausência do meu pai e da minha mãe, de ter um lar tradicional, a falta e o pertencimento me levaram ao sentimento de orfandade. Falta de paternidade e de rejeição, que carreguei por vários anos da minha vida. Na adolescência, como todo jovem, criei hábitos ruins. Frequentava a escola apenas para curtir os amigos e muitas vezes nada mais. Entre os 15 a 16 anos, juntamente com esses mesmos amigos, comecei a frequentar lugares estranhos, entrando em um momento crítico e de decisão na qual caminho eu iria seguir. Pela graça de Deus e respeito à minha mãe, pois via o sentimento e o sofrimento dela com vícios de alguns tios que ela carregava. Coloquei no meu coração que não a faria sofrer. Prometi a mim mesmo não fazer nunca isso com ela. Então resolvi, com 17 anos, dar um tempo, sem sair de casa, para baladas, me concentrar mais nos meus estudos. Após quase 7 meses em casa, resolvi sair, após muitas lutas internas em não querer sair. Fui convidado por um primo, creio, hoje, usado pelo Espírito Santo de Deus, que ele falou para mim, vamos, tem algo especial para você. Não sabia o quê, mas eu pensava em algo ruim. Mas Deus tinha um plano para mim nesse dia. Conheci minha esposa, a Roberta, bênção de Deus na minha vida. O ano era 94. Juntos fomos construindo nossos sonhos e criando nossas metas. Tudo que nos tornamos é fruto de muito amor, cuidado e compromisso. Lembro com muita gratidão quando
ela me deu toda a sua rescisão para eu comprar o meu primeiro caminhão. E o apoio do meu sogro, hoje já falecido, pelos apoios e instruções. Fui muito abraçado pela família dela. Em 2000, nos casamos. 2001 foi um ano onde tive uma das minhas maiores felicidades, que foi o nascimento da minha filha Giovana. Bênção de Deus, presente abençoado. Mas também foi uma perda da minha mãe, a minha avó. Foi de uma dor intensa e difícil de superar. Olhar para dentro da minha casa e ver minha família, a qual eu sonhei em construir, me ajudava a superar. Após sua morte, eu ia quase todos os dias no cemitério, levava flores, e como foi muito próximo ao Natal, acabei enfeitando muitas vezes seu túmulo com árvores, enfeites e outros da época. Até que uma pessoa usada por Deus novamente veio até mim e me aconselhou sobre esse processo. Entendi claramente que Deus estava falando comigo e após isso consegui superar a perda. Nessa época não era convertido e nunca mais fui ao cemitério fazer qualquer tipo de visita. Entendi claramente o que Deus tinha colocado no meu coração. Tinha votos e era fiel a uma santa. Minha esposa estava frequentando essa igreja na 7 de setembro, mas por desaforo, quando ela ia, eu ia para outra igreja. Assim ficou durante um tempo. E nesse processo ela teve a sabedoria de esperar o tempo de Deus. Não brigávamos, apenas nos respeitávamos. E assim, mesmo ela sem querer, ela quebrou a cabeça da minha santa uma vez. Em 2002 e 2003, passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Foi uma forte crise financeira, não tinha dinheiro para nada, absolutamente. Tudo que entrava era para as constantes quebras do caminhão que consumia. Fez-me lembrar e me magoava muito saber que podia estar fracassando como marido e pai. Resolvi buscar em Deus e, através das orações da minha mulher e de outros que oravam por mim, resolvi aceitar Jesus, mas ainda lamentava muito e de que forma errada as pessoas, de forma errada a pessoas erradas a minhas situações. E foi aí que, nesse momento, uma terceira pessoa usada por Deus me falou: pare de se lamentar, esse problema é seu, busque em Deus. E assim eu fiz em oração, Deus me orientou a estudar. Lutei muito contra isso. Me julgava velho, nessa época eu tinha apenas 27 anos. Carregava vícios, defeitos e hábitos que não me deixavam ver mais longe. Foi uma época que eu tive e tenho muito apoio do Alexandre e da Débora, que muita paciência tiveram e nos ajudaram a construir nossos caminhos em Deus. Com todo o apoio da minha esposa, que segurou firme em várias situações em nossa casa, enfim, voltei a estudar. Estudei, hoje sou formado em 4 faculdades, cresci profissionalmente, mas também desenvolvi a codependência impositiva, determinando minha forma de agir e pensar, se tornando um autêntico autocrítico e muitas vezes individualista. Somando a orfandade passada e a independência prematura que tive, tenho dificuldades de receber ajudas e pouco me abro com as pessoas sobre meus traumas, apenas administro internamente. Em 2007, minha outra grande alegria, o nascimento do João Guilherme, meu filho amado e abençoado de Deus. Nesse período, diante de estudos e trabalho intenso, novamente minha esposa me apoiando e cuidando de tudo. O 30 Semanas tem me ajudado a entender como nossa história pode influenciar a nossa vida. Percebi que faço uso das compensações pelas coisas que não tive e estou tratando dia após dia quando lembro das minhas memórias. Entendi que hoje zelo e cuido da minha família até de forma excessiva. Desenvolvi a codependência anulativa, muitas vezes deixando as minhas vontades para realizar a vontade deles. Tudo que antes era um sonho e que, quando criança, idealizava, faço para os meus filhos de forma afetiva, cuidadosa,
Todas as faltas que tive, busco não faltar a eles. Isso tem o lado bom e ruim. Teremos outras oportunidades de falar. Hoje tenho uma proximidade maior com meu pai, mas ainda distante do que seria uma relação de confiança e qualidade, ou seja, saudável, mas evoluindo. Entendi que a restauração é para corajosos e destemidos, que Deus nos chama para sermos a cada dia uma nova e melhor versão de nós mesmos. Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 1:6. Não importa as nossas limitações ou nosso passado, Deus nos chama para desfrutarmos de sua grandeza e de sua paternidade. Fomos planejados, sim, por Deus. Tudo em nossa vida, como diz o pastor Rick Warren, Deus não perde nada de sua vida, Ele te prepara. O que passei foram permissões de Deus para que eu me transformasse. Hoje, olho tudo como um propósito dEle para a minha vida e sou grato por todo o cuidado de Pai. Fecho com Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Hoje eu vivo um dia de cada vez. Obrigado pelo silêncio de vocês.